Olá pessoal, o professor Edvan. Com esse vídeo vou começar uma série aí de 3 vídeos sobre a economia das Américas. Esse primeiro vídeo vai falar da atividade agrária nas Américas, o segundo vai falar dos recursos naturais das Américas e o terceiro vai falar da industrialização das Américas. Vídeo 1. Atividade agrária nas Américas. O objetivo desse vídeo é vocês entenderem como se dá a atividade agrária nas Américas e qual a finalidade dessa atividade. De cara, já destacando que tem uma diferença fundamental entre o sistema de produção agrária das Américas anglo-saxônica, que é lá Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que são os países do México para baixo, porque devido à mesma forma de colonização, Estados Unidos e Canadá dedicados ao desenvolvimento e à população, e a América Latina dedicada à exploração. Então isso vai se refletir na própria agricultura e na economia até os dias de hoje. Então, na agricultura a gente vai perceber que a produção agrária da América anglo-saxônica é voltada para os cinturões e nas Américas Latinas voltada para as plantations, voltada para uma atividade agroexportadora. Importante lembrar também, prestar bastante atenção, para os sistemas dos belts ou cinturões nos Estados Unidos e as plantations na América Latina. Economia nas Américas, vídeo 1, atividade agrária na América. Para falar da atividade agrária na América, vamos começar falando logo da principal potência, os Estados Unidos, e aí a gente começa a falar da agricultura na América do Norte. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a agricultura desempenhou um papel importantíssimo na ocupação do território e, apesar disso, ela hoje ocupa uma pequena participação na renda nacional, com apenas 1,3% do PIB. O PIB dos Estados Unidos é aproximadamente 19,5 trilhões de dólares, esse dado é de 2017. Então, a indústria participa do PIB aí com 20%, comércio e serviços com 78,7% e apenas 1,3% do PIB é destinado à agricultura. Então, por aí vocês já veem que a atividade agrária vai ocupar uma pequena parte da população economicamente ativa, e isso é um indicativo, inclusive, né, daquela discussão que sempre se leva em conta, que por experiência, por pesquisas, os países mais desenvolvidos vão ter a sua população economicamente ativa, principalmente dedicadas a atividades dos setores terciários, né, dos setores de pesquisa, desenvolvimento, comércio, e esse alto desenvolvimento dos Estados Unidos na área de tecnologia, na área de desenvolvimento e pesquisa, com 78% da sua atividade econômica nas atividades terciárias, 20% apenas nas secundárias e só 1,3%, menos de 1,5% na agricultura, é uma das provas, né, irrefutáveis, aí, um dos dados que dá sustentação a essa tese defendida aí na geografia econômica. Bom, nos Estados Unidos a distribuição dos produtos agrícolas é feita em faixas, né, ou cinturões, o que em inglês significa belt, e eles se estendem pelo território estadunidense todo, de leste a oeste. E o que varia é o produto que é produzido, né, que é ceifado, que é tratado de norte a sul de acordo com as condições climáticas, né, com as zonas climáticas. Então, os cinturões agrícolas dos Estados Unidos são o Dairy Belt, que é o cinturão de laticínios. Ele é associado à produção leiteira e hortifruti granjeira. Ele vai abastecer os grandes centros urbanos e industriais, tanto do Nordeste quanto dos Grandes Lagos. O Nordeste dos Estados Unidos e a região dos Grandes Lagos, aquela região que fica a leste ali dos Estados Unidos, perto do Oceano Atlântico, entre os Estados Unidos e o Canadá. Tem outro cinturão importante que é o Wheat Belt, que é o cinturão do trigo, né, com a produção localizada em 2 grandes áreas, o norte e o noroeste, na região dos estados de Nebraska, Dakota do Norte e Dakota do Sul dos Estados Unidos. As safras se dão principalmente na primavera, e no centro dos Estados Unidos se destaca também a produção de trigo no estado do Kansas, e essa safra se dá principalmente no inverno. Tem ainda o Corn Belt, que é o cinturão do milho,
é uma cultura importantíssima nos Estados Unidos, porque a partir de 2009, os Estados Unidos precisando diversificar sua base energética devido à crise do petróleo, à crise financeira. Então, os Estados Unidos aumentaram os subsídios para a produção de milho, voltada para a produção de álcool combustível, e assim equilibrar as suas contas, né, na importação de petróleo, e bem como diminuir os impactos do petróleo, do uso exclusivo de petróleo na sua matriz energética. Então, o milho se tornou um importante ativo para os Estados Unidos, e esse cinturão do milho, com produção associada à indústria de alimentos, produção de ração para criadores da avicultura e da suinocultura e para o gado leiteiro, é importante, mas foi diminuída em relação à produção de milho voltada para a produção de álcool combustível. Esse milho é produzido no centro-leste, junto à bacia do Mississippi e Missouri, ali no delta do Mississippi, né, porque é uma região que, devido à descida do rio ali, traz muitos sedimentos, então o solo ali é bastante rico. E aí se destaca principalmente o estado de Iowa como um grande produtor de milho nos Estados Unidos. Outro cinturão desenvolvido nos Estados Unidos é o Cotton Belt, que é o cinturão de algodão. Ele é associado à indústria têxtil, com uma produção muito forte no sul e sudeste, onde se destacam os estados aí do Alabama e do Mississippi. Tem o cinturão das frutas, principalmente frutas cítricas e tropicais, como cana-de-açúcar, além da cana-de-açúcar e arroz, que são localizados aí no sul e sudeste dos Estados Unidos, na região da Península da Flórida, e esse cinturão recebe o nome de Fruit Belt. E tem um outro cinturão, que é o Dry Farming, que são os cultivos irrigados, né, frutas irrigadas. Por isso a palavra dry farming, né, como se fosse fazenda molhada, né? São cultivos irrigados de frutas e legumes, principalmente em áreas desérticas e semiáridas, usando alta tecnologia, né? Porque são dragados e puxadas águas de rios da costa oeste do Pacífico, lá na Califórnia e no Arizona e Texas. Na pecuária, os Estados Unidos tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, e também tem bastante suínos e ovinos, e é bastante forte o consumo interno, né? Mas ainda precisam importar muita carne, porque os Estados Unidos, por cultura, são altos consumidores de carne. Essa pecuária se dá na porção centro-ocidental, né? É uma criação extensiva e semi-intensiva de bovinos, com produção voltada para o abate, e ovelhas para a produção de lã, né? A criação intensiva de gado leiteiro, ela se dá principalmente na região do Dairy Belt, né? O próximo à região do Dairy Belt, que é o cinturão de laticínios, que é a nordeste dos Estados Unidos e próximo aos Grandes Lagos, né? Os Estados Unidos se destacam entre os maiores produtores mundiais de carne e de leite, mas essa produção é praticamente para consumo interno, e eles ainda precisam importar carne de grandes parceiros ao redor do mundo. O segundo país da América anglo-saxônica é o Canadá. Só que na parte de agricultura, o Canadá tem um problema, que é o clima frio. Principalmente o país todo é muito próximo do norte, né, do Polo Norte. Então os invernos são rigorosos na maior parte do território, na maior parte do ano. Principalmente o centro-norte. Então, no centro-norte, o que se manifesta é a floresta de coníferas, e aí é utilizada e explorada muito para a produção de madeira e papel, sendo o Canadá um dos maiores produtores de papel jornal, por exemplo, do mundo. Já no sul, com o clima mais ameno, nas proximidades ali da fronteira com os Estados Unidos, aí se dá uma produção agrícola de produtos típicos de clima temperado em 3 regiões. A Prairie, ou seja, Pradaria Central, é a principal região agrícola do Canadá. A produção dela é meramente comercial e especulativa, né? E utiliza alta tecnologia na produção de trigo, centeio de aveia, isso aí nas províncias de Manitoba e Alberta. E essa produção ela é escoada através de Vancouver, né? dos portos e rios de Vancouver, pelo Pacífico, e pelos rios pelo porto de Halifax, lá no Atlântico, né? E isso possibilitou uma grande ocupação dessas áreas aí, tendo a cidade de Winnipeg, em Manitoba, como o principal mercado de trigo no país. Outra importante atividade nessa região é a pecuária. Na região do Vale
do Rio São Lourenço, que é no sudeste, e leva esse vale até a região dos Grandes Lagos e províncias marítimas, né? Tem uma cultura intensa de produtos voltados para mercado interno, tanto do Canadá como dos Estados Unidos, que são os cereais, frutas, legumes, batata, beterraba, gado bovino para leite, avicultura e suinocultura. Já do outro lado, nas proximidades de Vancouver, perto da costa do Pacífico, a policultura é uma produção hortifrutigranjeira que vai abastecer tanto esse centro urbano e industrial do Canadá, como também a região noroeste e norte dos Estados Unidos, né? E por ter grandes costas tanto ao Pacífico quanto ao Atlântico, o Canadá também tem uma tradição, uma força na indústria da pesca. Pelo lado do Pacífico se dá a pesca do salmão e pelo lado do Atlântico, pela temperatura do oceano, tem uma forte pesca de bacalhau, sendo aí o Canadá também um grande produtor de bacalhau. O México, do ponto de vista geográfico, faz parte da América do Norte, e o México é importante ressaltar que a produção agrícola do México, por ele ser um país localizado na região geográfica próxima aos Estados Unidos, ele vai ser voltado como um fornecedor para os Estados Unidos, né? Uma atividade agrária de plantation voltada para a exportação, mas tem uma diferença no México, que o México, em 1917, ele fez a reforma agrária e modificou essa estrutura agrária, fazendo uma repartição de terras, em que cerca de 45% dessas terras ficaram com os particulares, né, com grandes proprietários. Já o restante, 55%, foi transformado em propriedades comunais ou coletivas, os chamados ejidos. Cada unidade dessa é compartilhada por cerca de 70 famílias, que vão compor aldeias rurais chamadas de pueblos, e aí produzem uma agricultura voltada para a exportação para os Estados Unidos, onde o principal produto é o milho. Ele ocupa 60% da área cultivada no México, principalmente no centro-sul, próximo às cidades de Guadalajara e Cidade do México. Outro produto fortemente produzido nos Estados Unidos é algodão e sisal, no centro-norte, café, arroz, nas áreas próximas aos litorais, né, tanto do Pacífico quanto do Atlântico, e sempre, né, ali naquela faixa litoral, sempre dá muita cana-de-açúcar. O México também participa fortemente na produção de cana-de-açúcar, principalmente ali próximo à região do litoral do Golfo do México e em Yucatán. Há ainda o cultivo de trigo, com técnicas modernas de produção no sul e no Planalto Central. E agora, o México, com toda essa produção agrícola, ele sofre um problema que é uma contradição, que é a subnutrição grande, principalmente nos seus povos indígenas das áreas do sul, principalmente na região de Chiapas, né? E aí o que acontece nessas regiões é que a agricultura é voltada para a subsistência. O México, por ser próximo aos Estados Unidos, por ter fronteira com os Estados Unidos, ele tem uma série de isenção de tarifas alfandegárias para os Estados Unidos, por ele integrar o Acordo de Livre Comércio norte-americano, que é o NAFTA. Então, o México tem condições melhores de colocar seus produtos tropicais nesse mercado norte-americano em relação ao Brasil, por exemplo, né? O Brasil ele sofre porque ele tem nos seus preços taxas alfandegárias elevadas cobradas pelos Estados Unidos, e aí o México compete melhor na produção agrícola para enviar aos Estados Unidos, valendo-se da fronteira e valendo-se do benefício de participar do NAFTA. E com isso, os recursos que vêm dos Estados Unidos para os seus próprios agricultores acabam sendo estendidos também aos agricultores mexicanos. Vamos falar agora da América Central. Na América Central, a agricultura é basicamente voltada para exportação no sistema de plantation e, de novo, pela proximidade, basicamente para abastecer o mercado norte-americano, e isso vai gerar uma situação de extrema pobreza e dependência nesses países da América Central, e as pessoas que não conseguem entrar nessa roda de ceder suas terras para os grandes capitais e incorporarem suas fazendas às plantations, elas sobrevivem de uma agricultura praticamente de subsistência, e aí por isso a pobreza e miséria nesses países
aos quais sobra a alternativa basicamente de uma indústria muito incipiente e o turismo. Para falar da agricultura na América do Sul, nós vamos separar em 3 partes, sendo que o Brasil a gente não vai tratar nesse vídeo, porque o Brasil, a agricultura brasileira, a gente precisaria de uma aula separada e não é o objetivo nesse vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar da agricultura da América Latina, a gente vai separar a América Latina em 2 regiões. A América Andina, que é aquela América formada pelos países que ficam nos Andes, né, que é Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e o Chile, né? Então, nesse lado da América, a atividade agrícola ela tem essa dificuldade, né, pela presença da Cordilheira dos Andes e que vai exigir uma utilização de métodos especiais, de tecnologias especiais no cultivo. Por um lado, esse relevo acidentado dificulta a mecanização agrícola, aí favorece a diversificação da produção e favorece também que mais famílias, mais pessoas possam produzir em propriedades pequenas, né? Porque a cordilheira tem difíceis patamares diferentes, né? E aí vão possibilitar cultivos adaptados a diferentes climas e diferentes altitudes. Então, nesses pontos aí da cordilheira, produtos como cacau, banana, quinoa, cereais pequenos, cultivados em árvores, principalmente, são os principais frutos. Então, por exemplo, o café, cana-de-açúcar, já são cultivados em áreas de altitudes medianas. A uva, a oliveira, trigo, batata e a quinoa já são cultivados nas altitudes mais elevadas, e porque essas são semelhantes às temperaturas de países com clima temperado, como a Europa e a América do Norte, né? Em áreas onde há uma menor umidade, o derretimento das geleiras favorece a irrigação do terreno, o que propicia facilidade para a produção, principalmente de uva. Então a gente vai ter nesses países, principalmente no Chile, uma produção vinícola e de oliveiras para a produção de azeite e a comercialização de azeitona e orégano. Na Venezuela e na Colômbia, a gente vai ter como grande produto de produção legal, né, uma agricultura legal, por assim dizer, o café nas encostas da cordilheira, onde existe um clima tropical de altitude que favorece essa atividade. Então, esses 2 países, né, a Venezuela e a Colômbia, produzem café, sendo que a Colômbia se destaca como um dos maiores produtores mundiais de café, concorrendo com o Brasil, mas se destacando pela qualidade do café colombiano, reconhecida mundialmente como um dos melhores cafés do mundo, devido a esse fator dela ter a umidade gelada lá das cordilheiras para beneficiar o seu café. E a Venezuela e a Colômbia sofrem com uma produção de uma agricultura ilegal, que é a agricultura da cocaína, também devido à temperatura ao mesmo tempo tropical, mas com alta umidade devido às geleiras. Então é uma região propícia ao cultivo de coca e tanto usada culturalmente pelas tribos, pelos índios e medicinalmente, né, mas principalmente usada de forma clandestina pelo comércio internacional de drogas. O Equador é outro grande produtor de frutas tropicais e é um país andino, né? Ele se destaca como um dos maiores exportadores do mundo de banana e de produtos tropicais. Já o Peru, além de ter uma produção agrícola farta e diferenciada, ele é beneficiado no seu litoral pela corrente marítima de Humboldt, que vai tangenciar toda a costa do Peru. E aí as baixas temperaturas das águas do Pacífico favorecem a presença de plâncton, o que atrai enormes cardumes de peixe, como atum, salmão e merluza. Então o Peru vai ter uma forte atividade pesqueira também. Na Bolívia, a agricultura é principalmente a criação de animais, principalmente exóticos, como a lhama, né, mas que também dá lã e leite, né? Agora, tem uma lavoura de subsistência, principalmente junto aos índios, né? E também a cultura da coca, usada como planta medicinal pelos índios, para enfrentar efeitos de escassez de oxigênio das elevadas altitudes. Repetindo que o problema da produção de cocaína na Bolívia, na Colômbia, no Peru, na Venezuela,
é que o plantio de coca e outras ervas que servem como matéria-prima na produção de drogas, ele se tornou um problema contraditório para esses países, pois a produção indígena com finalidade medicinal acabou virando uma produção em larga escala voltada para exportação. E aí na Colômbia, a produção dessa coca acabou sendo assumida pelo narcotráfico, né? E durante algum momento esse narcotráfico bancou inclusive a guerrilha de esquerda da FARC, que é Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, o que motivou, ou pelo menos serviu de motivo, né, para a intervenção norte-americana no país. E a Colômbia, em função disso, até hoje tem a sua economia muito atrelada e muito dependente dos Estados Unidos. Em 1999, os Estados Unidos propuseram um acordo chamado Plano Colômbia, no qual eles concederam apoio logístico para combater os narcotraficantes e indiretamente as FARC, né, que é essas Forças Armadas Revolucionárias, ajudaram a eleger o presidente Álvaro Uribe, que conseguiu reduzir drasticamente o poder do narcotráfico e abriu negociação com as FARC, uma negociação que durou até 2013, quando foi selado um acordo de paz que duraria 5 anos, e esse acordo foi oficializado em 2017, pondo fim ao movimento guerrilheiro da FARC. Hoje a FARC se apresenta como um partido na Colômbia, embora ainda haja, né, uma porção desse exército na clandestinidade, mas não reconhecida nem pela FARC nem pelo governo, então são considerados ainda narcotraficantes. Na Venezuela, é bom destacar que a Venezuela vem sofrendo crise de abastecimento em função da baixa produção agrícola e depende extremamente da Colômbia e do Brasil para suprir sua alimentação, sua economia, né? Porque a agricultura na Venezuela, ela não tem o mesmo poder na economia que o petróleo. Então, depende muito dos países vizinhos para alimentar sua população, e isso nos momentos de crise gera crises como as existenciais, as econômicas, as crises sociais que nós estamos vendo nesse momento na Venezuela. E para fechar os países andinos, a gente pode falar do Chile, que tem nas atividades primárias, né, ou seja, na agricultura, uma das suas principais fontes de receita de exportações, né? Ele também se beneficia da corrente de Humboldt, do Pacífico, que favorece a pesca no litoral, porém o seu principal produto é mesmo a agricultura mediterrânea, próxima a Santiago, onde tem produção elevada de frutas típicas do clima temperado, como o morango, a framboesa, a cereja, os pêssegos, mas principalmente o cultivo de oliveira para fazer azeite e a uva, que é a poderosa indústria chilena dos vinhos, os vinhos chilenos sendo considerados como um dos melhores do mundo. Nesses países andinos, né, a gente entendeu o que eles produzem, mas é importante a gente ressaltar que nos países andinos, como na maior parte da América Latina, o que predomina é o grande latifúndio voltado para a produção comercial, principalmente para exportação, ou seja, as plantations. Porque as pequenas e médias propriedades, elas são dedicadas à policultura de subsistência ao mercado local. A outra região que a gente divide aqui na América Latina, excetuando-se o Brasil, são os países platinos, que são o principal país platino é a América Argentina. A Argentina, eles são chamados assim, América Platina, porque estão na região da Bacia do Plata. E a Argentina tem vários cultivos, né, nas suas diferentes regiões, que é o Pampa, a Mesopotâmia, o Chaco, o Noroeste, Cuyo, o Piemonte Andino e a Patagônia. E aí a principal agricultura, por exemplo, dos Pampas são os cereais, como o trigo, a aveia, o centeio, a soja, o linho, o girassol, o sorgo e o milho. A Argentina tem tipicamente na região dos Pampas um solo negro muito rico. Ele é comparado ao solo das estepes russas, né? E com isso, devido a essa forte
presença de humus, a Argentina consegue produzir produtos de clima temperado, entre os quais também a uva. Então a Argentina também vai ter uma produção de vinho bastante importante, principalmente na região da Patagônia. O Uruguai, ele é um país pequeno, com uma população de pouco mais de 3,5 milhões de habitantes, e ele usa das pastagens naturais praticamente para o gado de bovinos e ovinos, né? E é uma atividade semi-extensiva. Então, o que o Uruguai exporta é principalmente couro, lã e, na agricultura, óleos vegetais extraídos da linhaça e do girassol. Por final, Paraguai. O Paraguai ele tem uma agricultura praticamente para exportação de soja, acaba sendo uma extensão da soja brasileira, e os chamados brasiguais são os brasileiros que acabam estendendo suas fazendas pelos dois lados da fronteira, mas também tem uma pecuária bovina de corte como destaque em sua economia. E além da soja, o Paraguai, ainda seguindo os mesmos modelos de produção brasileira, ele vai ter uma forte influência no milho, café, algodão, tabaco, também gerando excedentes para exportação. E nas grandes regiões florestais, ele tem algum recurso ainda com a exportação de madeira e do tanino, que é uma casca de madeira de quebracha, que é utilizada no curtimento, na produção de couro.